Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão? Meus amigos, então o objetivo dessa apresentação é mostrar para vocês como eu interpretei a palestra do professor Antônio Nova através da utilização de um mapa mental. Como eu mostrei para vocês no material disponibilizado, que de alguma forma representa como houve a organização cognitiva, né? Como foram feitas as relações cognitivas para fins de entendimento daquele material. Isso vale para um artigo científico, vale para um livro, vale para uma reportagem de uma revista. Tudo que nós possamos organizar em mapas mentais, mapas de ideias, mapas conceituais, através de uma ferramenta, através de usar lápis, papel, régua, não há problema algum. Tá? O importante não é tanto a ferramenta. Claro que a ferramenta deixa o processo mais bonito, certo? Eu usei mesmo, gosto de usar o Xmind. Mas o importante é fazer o exercício. Tá? Esse exercício de criar mapas mentais classifica-se como uma metodologia ativa e colabora com o desenvolvimento, né, o domínio, a compreensão a respeito do conteúdo estudado. Nós podemos observar isso pela taxonomia de Bloom, né, onde tem uma pirâmide, onde as ações elas são cumulativas, né? Para compreender, nós temos que relembrar. Para aplicar, nós temos que compreender. Para analisar, nós temos que aplicar. Para avaliar, nós temos que analisar. E para criar, nós temos que avaliar. Ou seja, né, temos que utilizar, né, todos aquelas ações, né, reconhecer lembrar fatos, compreender os significados, aplicar fatos e regras para irmos aperfeiçoando, ou seja, até chegar no topo que é criar. Mas como eu falei, para criar nós temos que chegar por passar por todas as etapas anteriores. Bom, mas então como é que nós fizemos? Fizemos exatamente esse processo que eu estou propondo para vocês, que é o estudo do material. Né? Nós assistimos a palestra. Bom, vamos usar o relembrar, né? Vamos usar o compreender. Né? Nós vamos aplicar através do mapa conceitual, nós vamos aplicar fatos, regras, desdobrar informações, né? Julgar o valor das informações e ideias, até chegar no topo lá, né? Que nós vamos estar num nível elevado um nível cognitivo, um nível de entendimento, e podemos fazer criações, né? E outras relações mais aprofundadas. Então, né, um objetivo cognitivo, enfatizar, lembrar ou reproduzir algo que foi aprendido ou que envolve resolução de alguma atividade intelectual. Ou seja, quando nós temos aquele material, né, estamos ali fazendo um exercício, nós estamos fazendo mapa, estamos lendo, nós estamos fazendo um vídeo, nós estamos explicando isso para algum colega, para algum amigo, estamos trabalhando com aquele conteúdo em sala de aula, nós estamos, né, subindo na pirâmide da taxonomia de Bloom. Uma outra forma de explicar isso é através da reformulação da experiência de Humberto Maturana, né, que cada vez que nós explicamos, né, cada vez que nós estudamos um material, como eu falei, entenda-se palestra, entenda-se um artigo, entenda-se uma reportagem, né, cada vez que nós procuramos entender esse conteúdo, é propor uma reformulação da experiência, certo? Ou seja, mostrar, nós vamos entender, nós vamos fazer uma troca, nós vamos mostrar realmente aquilo que nós entendemos.
com certeza a minha compreensão vai ser um pouco diferente da qualquer um de vocês, mas sempre sobre o mesmo conteúdo. Ou seja, meu mapa conceitual não será igual ao mapa conceitual dos colegas, certo? Porque é a minha forma, enquanto observador, fazer essas relações de uma palestra, de um artigo, certo? Porque nós somos pessoas diferentes, temos nossas experiências, não significa que está errado, nós não vamos trabalhar com certo ou errado, vamos trabalhar com experiências, reformulações que cada um de nós, né, vai reformular, vai construir, vai elaborar de acordo com um material, certo? Então, através de mapas conceituais ou mapas mentais, né, nós vamos dedicar então essas relações cognitivas, ou seja, o entendimento do tema em questão, certo? Espero que tenha ficado, né, um pouco mais claro. Então, o que eu acabei de falar, né, estou aí em tela mostrando para vocês, certo? Tanto a pirâmide da taxonomia de Bloom, quanto o objetivo cognitivo, né? Tanto enfatizar, relembrar, reproduzir, reformular a experiência, certo? Então, vocês depois vão poder assistir esses vídeos quantas vezes desejarem. Bom, então, agora vou procurar fazer minha reformulação da experiência, ou seja, o meu entendimento, né? A minha compreensão a respeito da palestra do professor Antônio Nova. Tá bom? Repetindo, depois cada um, como uma atividade, cada um vai fazer o seu mapa conceitual. Certo? Então, cada um vai ter uma forma de elaborar esse mapa diferente, normal. Isso é muito normal, né? Desde que seja feita com zelo, com cuidado, com boa vontade. Certo? Bom, então eu montei o mapa, numerei ele. Ó, veja os numerozinhos aqui. Número 1, deixa eu dar um zoom, né? O número 1, ou seja, a sequência, né, de explicação, de entendimento, certo? Fazer uma numeração ordinal para que a gente possa ter um encadeamento de ideias. Depois o número 2, certo? O número 3, número 4, número 5 aqui do lado. Ou seja, né, eu utilizei a sequência que as informações foram transmitidas pelo professor e minha forma de compreender. Bom, meus amigos, então vamos começar aqui pelo 1, né, que foi enfatizado na palestra: o que de melhor a escola tem a oferecer. Bom, sentimos isso durante o período pandêmico. Sentimos falta do convívio, né? Sentimos solidão, sentimos ausência. Chegamos à conclusão, né, a duras penas, que nós somos seres sociáveis, né? Nós temos que conviver com pessoas, né? Então o melhor que a escola tem de oferecer é o convívio, é o estar juntos, né? O trocar experiências, é o cooperar, é o colaborar, é abraçar as pessoas, né? Os nossos alunos, os nossos colegas, certo? Professores, amigos, né? É o convívio, isso nos faz felizes, né? Essa ausência, esse apartamento, essa individualização que nós tivemos que passar durante esses 2 anos, fez muito mal e até hoje nós estamos sentindo os efeitos disso. Tá bom? Então, o melhor que a escola tem a oferecer é o convívio, é o estar juntos. Bom, depois, né, passamos aqui para uma explicação a respeito dos modelos, né, de estrutura de salas de aula. Bom, ele fala do tradicional, fala do círculo, formato moderno e uma sala de aula tecnológica. Primeiro, não vamos trabalhar com
uma sala, um modelo, um tipo de disposição de cadeiras é melhor que o outro. Não, 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 não é assim que nós trabalhamos, certo? Existe para cada sistema desses, para cada tipo de sala de aula, vantagens e desvantagens, tá bom? Não vamos de forma alguma dizer que o tradicional não nos serve mais, como uma roupa velha, já desbotada, que a gente vai jogar num canto, não. Tanto eu quanto vocês e muitos outros professores tivemos formações, aulas fantásticas da forma tradicional, né? Que o professor fica ali falando o tempo todo, mas nós ficamos assim atraídos para uma aula sensacional, né? Uma aula cativante, atraente, certo? Também nós tivemos esse modelo tradicional, aulas realmente, né, complicadas, difíceis, né, desconfortáveis e que pouco contribuíram, certo? Então também nós temos aulas, né, tecnológicas que realmente questionáveis, né, quanto à sua produtividade. Bom, a aula tradicional, ela tem algumas características, né, que eu corroboro perfeitamente com o professor Antônio Nova, que é uma formação que é apropriada para o dar aula, né? Aquele termo que a gente escuta lá, o professor deu aula, certo? Possibilita ou caracteriza a transmissão de conhecimento, né? Algo já superado, esse termo transmissão de conhecimento, né? Não existe transmissão de conhecimento, nós trabalhamos no que tange a troca de experiências, né? O compartilhamento de experiências, certo? Também tem relação com a hierarquia, né? Vocês lembrem, né? Aquela etiqueta que nós colocamos nos alunos que sentam na frente, né? Que são os nerds, né? Os CDFs, lembram? Né? E os que sentam atrás são aqueles alunos, né? Displicentes, bagunceiros, certo? Então há uma classificação, uma hierarquia, né? Nesse formato matricial, né? Esse formato de linhas e colunas onde o de trás enxerga a nuca do da frente, né? Tem uma visão privilegiada do professor, né? O professor é o personagem principal dessa, dessa aula, né? Então tem esse também objetivo, segundo a palestra, de normalizar o conhecimento, tornar ele igual para todos, né? Muito individualidade, né? Cada aluno ali, né, está sentado no seu espaço, na sua mesa, né? Um trabalho individual. Os alunos então aprendem com o professor, né? Como eu falei, o professor é o centro das atenções. E ele é muito apropriado, né? Ou ele remete para aquele ensino compartimentado, monodisciplinar, certo? Algo muito comum à nossa tradição. Bom, como eu falei, né? Não remete, né, a nós qualificarmos como aulas boas ou ruins, não é isso, são características, tá, pessoal? Certo? Então, como eu falei, existem aulas maravilhosas, né, cativantes, fantásticas no formato tradicional. Também tivemos aulas, infelizmente, não tão boas nesse formato, tá bom? Bom, eu lembro, né, depois com a disposição em círculo, muito comum, né, no, no meu doutorado, né, nas disciplinas assim, que nós fizemos assim uma troca, nós olhamos, nós dialogamos, né, muito propenso ao diálogo, onde todos são iguais, certo? Todos nós ficamos expostos para aqueles que estão interessados em conversar, dialogar, trocar informações,
certo? Então a formação em círculo é muito interessante, né, para essa troca, né, para diminuir essa ideia da hierarquia, certo? Bom, temos aqui uma sala que é denominada como moderna, né? Nós temos que ter muito cuidado com esses adjetivos, né? Sala moderna, mas é uma sala onde os alunos ali sentam em grupos, né? Uma sala apropriada para o trabalho cooperativo, trabalho juntos, né? Os alunos criando, conversando, trocando experiências, conhecimentos, né? Algo mais social, algo que favorece a inclusão. Depois nós temos ali, né, o que está muito em voga hoje é a sala tecnológica, certo? Bom, né, uma sala ali com os alunos, né, uma sala com notebooks, né, com Wi-Fi, com iluminação, né, uma sala, digamos assim, que de repente não representa a realidade das escolas públicas, né, talvez represente a realidade das escolas particulares, certo? Mas infelizmente aquela imagem ali não representa, né, a realidade da maioria dos alunos do nosso país. Tá? Ali, claro, retratam crianças, mas entendam aí todos os níveis de ensino. Bom, pessoal, então, né, as aulas mais diversas que possam ser adotadas, né, lembre-se, né, que a qualidade da aula, né, a produtividade, ela depende do interesse e da colaboração de todos, tá bom? Bom, então nós vamos ali para a questão do currículo, né? Bom, todos os termos, então, estão inteiramente ligados, deu para notar, né? No título, obviamente, né? A transformação da escola e a consequência na formação de professores. Observe que são todos os temas abordados pelo professor que estão intimamente ligados ao nosso trabalho. Bom, depois vem a questão do currículo, né? Longas discussões, acaloradas discussões a respeito de currículo, né? Quem já estudou educação sabe que existem disciplinas somente nessa área. Então, essa escola, digamos, moderna, essa escola nova, atual, né, não deve ser baseada somente em disciplinas, em compartimentos, né? Esse currículo deve ser baseado, eu concordo plenamente, né, em temas e problemas, né, onde favoreça o trabalho comum, né, convergente, integrado, certo? Não onde favoreça o trabalho de forma isolada, né? Nós vivemos em sociedade, todos têm que saber conviver juntos, se ajudarem, né? Aquela velha história, ninguém é uma ilha. Então, um currículo, né, baseado para o trabalho em comum, juntos, certo? Bom, com relação ao item 4, pedagogia, né, repetindo, né, eu coloquei uma numeração ordinal para facilitar a explicação e a compreensão. Quem for usar aí o Xmind tem esse recurso, né, que eu acredito que facilita muito o trabalho. Então, com relação à pedagogia, né, a escola do futuro será concebida para o trabalho do aluno, né, o trabalho, estar juntos, né, a cooperação, onde ele fala ali que ninguém se educa sozinho, né? Ficou muito claro, eu sei que dou o exemplo da pandemia, né? A educação, ela acontece segundo uma relação dialógica, de diálogo, né? De duplicidade de pessoas conversando, duas ou mais pessoas. A gente pode aprender sozinho, né? O professor Antônio dá a ideia do aprender a mexer no celular. Nós aprendemos a mexer no celular, aprendemos a mexer num software, aprendemos a mexer nos controles da televisão, e seja lá o que for. Mas a educação, ela acontece juntos, né? No estar juntos. Bom, perfeito as colocações e eu acredito nelas. Bom, depois com relação, vamos lá para o 5. O 5 trata da sociedade, né? Bom, qual é a relação da escola, com os professores, com a sociedade? Bom, a escola hoje ela está intramuros, né? Dentro do muro, né?
uma sociedade à parte, né? A parte da sociedade separada. Bom, acredito que esses muros, né, na realidade que nós vivemos, elas servem como proteção dos nossos alunos, proteção dos nossos professores, proteção da comunidade que trabalha na escola. Até aí muito natural. Mas com relação ao contrato social, essa escola ela deve estar sempre em sintonia com a sociedade. Deve haver uma troca, né? A razão de ser de uma escola é essa atuação na sociedade, né? Essa atuação para melhorar, né? Para ter essa resposta positiva lá no social, certo? Então deve haver um contrato social, uma responsabilidade. A escola não está apartada da sociedade, né? A sociedade ela tem que ir até a escola e a escola procurar a sociedade, certo? Então, importante que se diga isso. Com relação ao item 6, é a parte muito importante que são os professores. Perfeito, então, professores trabalham em colaboração, um professor ajudando o outro, né? Nenhum professor é uma ilha, ninguém está isolado, principalmente aqueles professores que estão começando, precisam muito de uma orientação, de um apoio, né? Conselhos. Todos nós que começamos a nossa profissão passamos por isso, necessitamos trocar experiências, né? E segundo ali, colaboração é uma ação do trabalho em conjunto, né? Ação, né? Estar junto, labor, trabalho, ação mesmo. Então, se for fazer um entendimento de trás para frente, é uma colaboração, uma ação através do trabalho em conjunto. Muito importante, né? A questão de nós, enquanto professores, em trocarmos experiências, né? A fim de melhorar a qualidade de ensino. Repito, nenhum professor é uma ilha, certo? Temos que trocar experiências, trabalhar em conjunto. Como é que o outro professor trabalha, como é que ele aborda? Será que é possível fazer um trabalho conjunto, interdisciplinar com esse professor? Certo? Fazer eu nunca esqueço, né? Eu fui coordenador do curso de especialização Mídias na Educação e no final da especialização nós fazíamos uma pesquisação, né? Era o TCC dos nossos alunos e aconteciam, né? Eram feitos trabalhos maravilhosos. Eu lembro de um trabalho feito em conjunto da matemática e da educação artística, né? Qual era o trabalho, né? Os alunos faziam um recolhimento de garrafas PET, faziam um controle, quantidade de garrafas por dia, peso dessas garrafas, iam construindo gráficos, né, desses dados aí, né, diariamente coletados. Iam vendo, né, o impacto disso na natureza. Bom, onde é que entrou a educação artística? Todas essas garrafas recolhidas que estavam em bom estado, eles criaram móveis, por incrível que pareça, fizeram poltronas de garrafa PET. Ficou fantástico, nunca mais esqueci esse trabalho feito em colaboração, trabalho interdisciplinar entre professores, tá? E os alunos, óbvio, adoraram e embarcaram nessa possibilidade. É isso que eu digo, né? Existem boas ideias por aí. Bom, e o mais importante, pessoal, professores formando professores, tá? Professor profissional. Bom, a educação não se aprende fora da profissão, né? Se aprende no trabalho, se aprende na escola, se aprende trabalhando, né? Temos, claro, sobretudo, ter o conhecimento das disciplinas, daquilo que nós ministramos, daquilo que nós trabalhamos. Não existe um professor que trabalhe com matemática sem conhecer matemática, né? Trabalhe com história sem conhecer história. Então, é fundamental, óbvio, é primordial, o Tardif fala muito disso, né? Do professor ter, obviamente, o conhecimento profundo da disciplina que ministra.
E o conhecimento das pedagogias didáticas, ou seja, das formas, né, metodológicas de trabalhar aquele conteúdo, certo? Das formas mais diversas, né? Como eu falei, o trabalho em colaboração, o trabalho interdisciplinar é uma dessas, né? Com as formas as melhores formas de trabalhar com aqueles conteúdos, certo? Então, por isso que é importante, né, a colaboração para desenvolvimento do professor profissional. Esse professor, ele deve pesquisar, ele deve participar de formação, é isso que vocês estão fazendo aqui, essa formação continuada, né? Onde nós procuramos trazer temas atuais, trazer reflexões importantes para que nós possamos nos tornando cada vez mais profissionais. Bom, meus amigos, então, esse foi minha reformulação da experiência da palestra através do mapa conceitual, né? Melhor, mapa mental, né? Também chamado de mapa conceitual, mapa de ideias, certo? Vocês podem, como eu falei, na atividade, usar qualquer tipo de ferramenta para elaborar o mapa mental da palestra. Também é possível fazer à mão, pode fazer no Word, pode fazer onde quiserem, tá? A ferramenta não é o personagem principal. O personagem principal é nós, né? Reformulando a nossa experiência, tentando entender aquilo que foi dito, que é uma palestra importante dos maiores pensadores de educação, né? da contemporaneidade, certo? E entender, né? Nós temos formas diferentes, cada professor tem uma forma, cada cabeça, cada ser, uma forma diferente de entender o mesmo tema, né? Sem aquela qualificação certa ou errada. Como eu falei, desde que queiramos fazer de forma bem feita, de forma caprichada, organizada, nós conseguimos, né, através dos mapas mentais, ter uma boa compreensão, né, dos temas, de qualquer tema abordado, e assim poder ascender na taxonomia de Bloom, tá bom? Meus amigos, então, agradeço a atenção, né? Então, acredito que vocês tiveram uma ideia a respeito dessa reformulação da experiência através dos mapas mentais.